Tudo nessa vida tem um preço, nada é de graça. E nós precisamos pagar o preço das coisas se nós queremos nos tornar alguém nessa vida. Quem não quer pagar o preço de nada, ele também não se torna nada. E ele vira um nada social. O que é um nada social? É aquele cara indiferente, que não se esforça para nada, que não tem objetivos, que não investe em coisa alguma, porque ele acredita que não vale a pena, porque ele próprio não quer se esforçar, ele próprio não quer dar nada de si. Mas trata-se de uma lei universal, é o dar e receber. Se eu quero algo, primeiro eu preciso dar alguma coisa para receber algo em troca. Se eu não dou nada, eu também não recebo nada. A vida é assim. Isso se chama a reciprocidade, porque tudo é recíproco nessa vida. Nada é de graça. E assim é com a nossa individualidade. Nós sermos indivíduos, nós sermos nós mesmos, tem o seu preço. Porque quando nós fazemos parte do rebanho e caminhamos junto com o rebanho, quando nós somos apenas mais um no meio da massa, isso não cobra muito de nós. É muito fácil ser um animal de rebanho. Você caminha junto com a galera, está no meio da galera, não se esforça, não precisa pensar, porque quem está no meio do rebanho não precisa pensar. Esta é a vantagem daquele cara que se torna um ser coletivo, né? Que é engolido pela massa. Ele gosta da massa e faz parte da massa porque ele é um preguiçoso mental e espiritual. Ele não quer pensar. Então ele se deixa arrastar aí pelo grande grupo e lá ele está numa boa, acomodado no meio da massa, né? Ele se escora na massa, ele não cai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás e nem para a frente, porque a massa está escorando ele, mantendo ele de pé. Só que é uma vida medíocre, é uma vida pobre. Aquele que não desenvolve a sua individualidade, que não chama a responsabilidade para si, ele é um bosta. Ele é um bosta. Ele passa a vida toda sendo um perdedor, né? E quando a sua consciência o acusa disso, ele bota a culpa na burguesia, ele coloca a culpa nos ricos, e ele próprio não se percebe ou não se dá conta, né? Não se apercebe ou não se dá conta que ele não se desenvolve, porque ele faz parte da massa, porque ele é um preguiçoso, ele não quer pensar, né? Esse camarada ele não quer pagar o preço de nada. E por isso que ele também não obtém o sucesso. Porque o sucesso ele tem um preço, ele não é de graça, né? Existem duas formas de obter o sucesso. Roubando, né? O camarada pode ser bem-sucedido financeiramente roubando. Neste caso é sucesso entre aspas. Ou ele pode ser bem-sucedido por meio do esforço próprio. Esse é o verdadeiro sucesso, escrito em caixa alta, né? Daquela pessoa que se torna um indivíduo que desenvolve as suas potencialidades interiores porque não quer fazer parte do rebanho, vê que o rebanho é apenas uma massa amorfa, que não tem um formato determinado, que não tem uma feição. Então esse camarada, ele se desprende do rebanho, desenvolve a sua individualidade, se torna um ser pleno de potencialidades, ele paga o preço por isso, porque isso não é de graça, e assim ele obtém o seu sucesso material também. E isso porque o sujeito quer ser um indivíduo, ele quer ser ele próprio. Ele não se contenta em caminhar apenas junto com o rebanho, porque isso é medíocre demais. Então a individualidade, ela é certamente uma das maiores qualidades que o ser humano tem,
né? A individualidade não tem nada a ver com egoísmo. Infelizmente, aqui no Brasil, se confunde a individualidade com o egoísmo. Por quê? Porque aquela imensa massa preguiçosa e invejosa, ela fala mal dos indivíduos que se desprendem da massa e se desenvolvem, porque a massa não quer que ninguém se desenvolva. A massa, ela quer manter todo mundo lá grudado a ela, né? Grudadinho para que não se desprenda e se desenvolva, porque isso realmente irrita a massa. Quem faz parte da massa, ele sente ódio daquele que obtém o sucesso, né? Por isso que pessoas de sucesso aqui no Brasil são odiadas. São odiadas, porque o povo brasileiro é invejoso. O povo brasileiro, em 90% da população brasileira, ela é constituída aí por seres de massa, por animais de rebanho, né? Que não têm coragem de chamar a responsabilidade para si, que não querem pagar o preço da individualidade, então caminham junto com o rebanho. Só que essas pessoas, no fundo, elas sentem inveja daquelas pessoas que se tornam indivíduos e se desenvolvem por si mesmos, né? Então, os brasileiros, eles tentam bancar os bonzinhos, os solidários, né? Os afetuosos, né? Que se preocupam com os seus semelhantes, mas tudo isso é uma imensa hipocrisia, porque o povo brasileiro ele é egoísta, ele é traiçoeiro, ele é mentiroso, em sua grande maioria, e este pessoal realmente sente inveja de quem se desenvolve, né? De quem alcança o sucesso honestamente. E por incrível que pareça, as pessoas não sentem raiva daqueles que alcançam o sucesso corruptamente, roubando. Pode ver, as pessoas sentem mais raiva aqui no Brasil de um indivíduo honesto que se desenvolve e alcança o sucesso do que de um bandido. Um bandido não é tão odiado aqui no Brasil. Um rico traficante. Vê se as pessoas sentem raiva de um rico traficante aqui no Brasil. Não, não. Mas as pessoas sentem raiva de um empresário que cresce na vida honestamente. Esse que é o explorador, né? Esse que é o opressor, né? Esse que é o opressor. Mas o traficante não é o opressor. As pessoas não sentem ódio de um traficante aqui no Brasil. Então, a sociedade brasileira, ela sofre realmente de uma imensa inversão de valores. Eu falo disso em quase todo o vídeo, né? Porque o problema do Brasil é a inversão de valores. Se não fosse essa inversão de valores, o Brasil seria um país completamente diferente. O problema do Brasil é a inversão de valores e esse coletivismo, esta cultura do rebanho, esta massificação, onde as pessoas não querem pagar o preço da individualidade. Elas preferem ser camaradas de rebanho, grudadinhos lá no rebanho, né? Escorados no meio da massa, né? Só que isso é muito fácil. Caminhar no meio da massa é facílimo. O difícil é ser o indivíduo. Não que seja difícil, mas exige empenho interior, esforço interior, disciplina, exige ética por parte do ser humano, né? Porque para ser um indivíduo é preciso ser alguém ético que arca com as consequências das suas ações e dos seus pensamentos. E os brasileiros, em sua grande maioria, eles não querem arcar com as consequências dos seus atos e pensamentos. E por isso preferem ficar no meio da massa, né? No meio da massa é cômodo ser um animal de rebanho. É cômodo, mas ser um indivíduo e chamar para si as responsabilidades pessoais é que é mais difícil.
exige uma série de qualidades interiores que a maior parcela da população brasileira não quer desenvolver essas qualidades interiores, porque isso custa tempo, custa esforço, empenho e disciplina acima de tudo. Porque ninguém se torna um indivíduo sem disciplina. Ninguém se desenvolve nessa vida sem disciplina. Ninguém alcança o sucesso honestamente sem disciplina. E é o que falta para o povo brasileiro. Um pouco mais de disciplina. 90% da população brasileira é indisciplinada. É indisciplinada. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas é uma verdade. E a individualidade, ela tem o seu preço. E se as pessoas querem se desenvolver espiritualmente e materialmente, elas precisam, acima de tudo, desenvolver a sua individualidade, porque o sucesso ele está destinado a indivíduos e não a animais de rebanho. Animais de rebanho estão condenados à miséria coletiva. E o povo brasileiro, ele é miserável coletivamente. Ele vive numa miséria coletiva, se esconde nela, se oculta nessa coletividade, né? O brasileiro, ele se oculta nesta coletividade porque ele não quer chamar a responsabilidade individual para si. Bom, mas daí realmente se torna difícil o desenvolvimento pessoal, né? Porque o desenvolvimento e a individualidade têm o seu preço. E quem não quiser pagar esse preço vai ser sempre um animal de rebanho. Aí é que está a escolha de cada um, em poder escolher entre ser um indivíduo, pagando o preço por isso, ou ser um animal de rebanho. O preço do animal de rebanho é nulo, né? Porque não existe preço para ser um animal de rebanho. Basta apenas se entregar ao comodismo. Já a individualidade, ela promove uma série de cobranças. E é preciso estar pronto para pagar por isso. E isso, infelizmente, aqui no Brasil é para poucos. É para poucos. Porque a maior parcela da população brasileira é acomodada e não quer pagar o preço para nada. Daí já viu. Daí já viu. Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima.